seja Deus. Essa noite, instruído pelo Senhor, com a resposta às suas indagações, fortalecido, edificado, consolado. Olha, meus irmãos, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, por isso que Jesus disse em sua palavra, já veio morar em você. Ele te consola e Ele te fortalece. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, aqui está o teu servo, nós também regulamos nesse instante, Senhor. Eu rogo, Deus, a tua graça e o teu favor sobre a vida do teu filho, Pai. Que a tua luz venha iluminar, Pai, o coração e a mente. Senhor, meu Pai, venha encher, meu Pai, da tua graça, meu Deus, da tua unção. Assim como o Senhor ungiu a Jesus, com o Espírito Santo e com poder, Pai. Usa o teu servo, Deus, uma vez mais essa noite, com o Espírito Santo, aleluia, Senhor. E com poder, meu Deus, e com graça, e que a graça do Senhor venha superabundar sobre a vida do teu filho, Senhor, essa noite, para fluir, Deus, através dele para a sua igreja, Pai. Que a sua igreja, meu Pai amado, do seu corpo nessa noite venha ser, meu Pai, edificado, venha ser consolado. Aqueles que precisam, meu Pai, ser consolado, a tua palavra consola. Aqueles que precisam, meu Pai, ser exortado, a tua palavra o exorta. Aquele que precisa de direção, a tua palavra traz a direção, meu Deus. Aquele que precisa de fé, meu Pai amado, e ser fortalecido a tua palavra, nos acrescenta a fé, nos traz esperança, Senhor. Traz luz sobre a obscuridade de nossos corações e de nossa mente, Pai. Por isso eu rogo a Ti, enche essa casa com a sua graça, enche essa casa com a sua glória, Pai. E visita o teu povo essa noite, através da sua santa palavra, Senhor. Que o coração do teu filho transborde das suas santas palavras, Senhor. Unge, usa para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, eu rogo a Ti, glorifique a Jesus através da vida do teu servo, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. Receba o servo do Senhor com palmas e glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Aleluia. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, nesta casa, como a nossa irmã Jaqueline mencionou, casa essa de oração, a casa do Senhor, onde todos são bem-vindos, e aqui é o lugar onde as forças são renovadas. Pois aquele que fortalece, aquele que consola, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de você, cristão, ele está aqui conosco nesta noite, amém? Aleluia. Convido os irmãos para já abrirem as vossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Aqueles que não trouxeram Bíblia podem acompanhar no telão. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença. Nós já temos nos alimentado, Senhor, desde o início do culto, através das orações, Pai, através dessa comunhão com o Senhor, através dos louvores e todos os momentos, Pai, ao qual o Senhor tem falado comigo e com a tua amada igreja.
Estamos aqui, Senhor, neste momento, ao qual estamos sedentos, com fome da Tua Santa Palavra. E neste momento, Senhor, eu peço a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir a ministração desta palavra, que o Senhor venha falar ao meu coração e da Tua amada igreja. Eu não sei a necessidade dos que estão aqui, Pai, mas o Senhor os conhece e o Senhor os trouxe aqui nesta noite. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha alimentar cada alma e cada coração neste lugar, que aquele que veio buscar, Senhor, não saia sem a resposta, não saia com fome da Tua casa, Pai. E nós cremos no Senhor, que o Senhor falará pelo Teu Espírito Santo, em no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis se assentar e exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, nós daremos início a uma nova série de pregações, como nós temos feito nos últimos domingos, como também anunciado pelo nosso irmão Ismael. Hoje será o início de uma nova série de pregações. E nessa série nós falaremos sobre batalha espiritual, e nós falaremos sobre a armadura de Deus. Então, a começar de hoje, a partir deste culto, nós cobriremos uma introdução um pouco sobre o que a Bíblia fala de batalha espiritual, e nós cobriremos as duas primeiras peças da armadura de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, aquele que escreveu essa carta direcionada aos cristãos da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele vai nesta carta abordar diversos assuntos. Dentre estes assuntos, a eleição e a predestinação. Dentre estes assuntos, a adoção e o selo do Espírito Santo. Dentre estes assuntos, a salvação, que é pela graça por meio da fé. Paulo também ele vai falar nessa carta de Efésios acerca do plano de Deus para a igreja. E Paulo também vai falar nessa carta acerca do ministério da igreja. Também veremos nessa carta de Efésios, aleluia, sobre os relacionamentos diversos. Nós veremos Paulo falar sobre relacionamentos dos pais com os filhos, dos maridos com as esposas e dos empregadores com os empregados. Esses diversos temas são extremamente importantes, meus irmãos, e todos nós devemos meditar nesta palavra e aprender do Senhor. E eu exorto aos irmãos pela palavra do Senhor que vocês façam isso em vossas casas, discorram por esses temas, e o Senhor falará em vossos corações. E além desses temas mencionados, Paulo ele vai falar de mais um tema, este que Paulo ele queria uma atenção diferenciada daquela igreja, e o Senhor quer uma atenção diferenciada para nós aqui nesta noite. Aleluia. E este assunto é a batalha espiritual. Aleluia. E este é o tema ao qual nós passaremos os próximos 3 domingos, se assim o Senhor permitir. Aleluia. Então, meus irmãos, assim que Paulo ele fala sobre estes temas e ele entra no assunto batalha espiritual, e trazendo para nós aqui hoje que também aprenderemos sobre batalha espiritual. E quando nós pensamos em batalhas, em guerra, logo algumas perguntas automaticamente vêm à nossa mente e ao nosso coração. Perguntas talvez que sejam: qual é a força de cada lado? Quem está atacando? Quem é o inimigo? E quem vai vencer? Não é verdade? Quando a gente ouve sobre guerra ou batalhas, são questões que se levantam em nossa mente e nosso coração. E Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai falar de tudo isso. Quando nós vamos em Efésios capítulo 6, lá no versículo 10, Paulo ele vai cobrir, ele vai falar sobre o poder espiritual. No versículo 11, Paulo ele vai dar mais detalhes da batalha espiritual em si. No versículo 12, Paulo ele vai falar sobre o inimigo. No versículo 13, Paulo ele vai falar como resistir ao mal. E
do versículo 14 em diante, Paulo, ele vai dar detalhes sobre a armadura de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós discorreremos por todos esses versículos, e o Senhor, Ele há de edificar a cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor há, aleluia, de nos fortalecer, de nos ensinar nesta noite, pelo Teu Espírito Santo. Então, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estamos falando de uma batalha, batalha espiritual. E se nós formos fracos nessa batalha, meus irmãos, nós não conseguiremos permanecer, e assim nós pereceremos nessa batalha espiritual, meus irmãos. Então nós precisamos ser fortes, mas não fortes em nós mesmos, não sermos fortes confiando em carros ou em cavalos, não ser fortes confiando ou melhorando as nossas habilidades. Não é esse tipo de força que a palavra do Senhor fala. Nós devemos ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos pela palavra do Senhor que eu e você, nós precisamos de força, mas é uma força espiritual, e essa força, ela só vem de um lugar, e só vem de um alguém, e esse alguém é Deus. Aleluia. É o Deus que habita dentro de você, pelo Espírito Santo, se você é cristão. E é o Espírito Santo, é Ele quem te fortalece, é dele que nós recebemos força para lutar esta batalha espiritual. Aleluia. Aleluia. E essa é a primeira parte que Paulo, ele transfere de conhecimento para a igreja, para os cristãos em Éfeso, e esse é o primeiro tópico que o Senhor quer abordar conosco aqui nesta noite. Nós estamos em meio a uma guerra, a uma batalha espiritual, onde nós precisamos de força. Em nenhum lugar nós acharemos força neste mundo. A força, ela só vem do Senhor. Aleluia. E ela só vem pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E depois Paulo, ele vai falar, ele vai dar mais detalhes sobre a batalha espiritual. O que é essa batalha espiritual, afinal? Será que está claro para todos nós? Nós sempre ouvimos dizer que nós estamos em meio a uma batalha espiritual, mas será que você conhece o que é essa batalha? Você sabe como você está em relação a essa batalha? E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, continuando, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós acabamos de ver no versículo anterior que Deus, pelo Espírito Santo, Ele vai nos fortalecer com o seu poder. E Deus, Ele vai disponibilizar tudo aquilo que eu e você precisamos para essa batalha. Aleluia. E hoje, meus irmãos, nós somos exortados a nos revestir de toda a armadura de Deus. Agora veja que Paulo, ele não está dizendo aqui, espere até você ser revestido de toda a armadura de Deus. Não é isso. Mas Paulo está dizendo, revista-se da armadura de Deus. Ou seja, a iniciativa aqui, ela deve partir de nós em buscar o revestimento da armadura de Deus. E será que nós temos feito isso, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Mas por que nós devemos então nos revestir de toda a armadura de Deus? Imagine que para um soldado, ele colocar toda aquela armadura, imagino que era um trabalho grande, colocar todas aquelas peças, que imagino que não era leve. Deveria existir um propósito. Ele não colocaria toda aquela armadura simplesmente para ficar caminhando por aí. Mas um soldado, ele tinha um propósito. Ou ele estava caminhando para a batalha, ou ele estava pronto para a batalha. Mesmo que não estivesse em um momento de guerra, ele estava a todo momento preparado. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos estar preparados a todo momento, revestidos de toda a armadura de Deus. Mas por quê? A própria palavra do Senhor vai nos responder por quê. E a palavra do Senhor diz: para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele vai nos atacar e ele vai criar ciladas contra as nossas vidas. E o diabo, ele vai lançar
acusações, calúnias, mentiras. E ele vai fazer isso vez após vez, sem cessar, com o objetivo de nos atingir e de controlar a nossa mente, porque o diabo é sujo. Então nós, irmãos, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, e nós precisamos a todo momento estar preparados para também resistir no dia mau, porque a palavra do Senhor diz que o dia mau ele chegará. E era isso que Paulo queria neste versículo, exortar a igreja, os cristãos em Éfeso. E é isso que o Senhor quer nos exortar aqui também a partir deste versículo. Nós precisamos, meus irmãos, estar preparados, porque o diabo ele não espera, ele cria ciladas, ele acusa, ele lança flechas, e o dia mau ele não espera você colocar a sua armadura para chegar, ele simplesmente chega. Aleluia. E contra quem, meus irmãos, então nós estamos lutando nessa batalha? A palavra do Senhor diz no versículo seguinte, versículo 12: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, meus irmãos, como cristãos, não é contra carne e sangue. O que é carne e sangue que a palavra do Senhor menciona aqui? Não é contra outras pessoas. Às vezes sim, as pessoas elas tentam despertar a ira em nós, vindo com calúnias, com acusações, com mentiras, com perseguições. Mas mesmo assim, meus irmãos, a nossa luta não é contra outras pessoas, independente do que ela faça contra nós. Porque se essas pessoas fazem e agem dessas formas, é por causa do pecado e de quem as controla. E este que controla, esse tipo de pessoa que age dessa forma, este sim é o verdadeiro inimigo. Estamos falando de uma batalha espiritual. Quantos de nós não ficamos zangados com outra pessoa por fazer algo, por falar algo, por mentir, por nos caluniar, na verdade? Mas a palavra do Senhor nos exorta hoje a olharmos de forma diferente. Não olharmos com os nossos olhos naturais, mas olhar com os nossos olhos espirituais. As pessoas agem dessa forma porque elas estão sendo controladas por alguém, e esse alguém é uma força espiritual. E antes de nós avançarmos aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com cada um aqui. Creio que todos aqui, do mais novo ao mais velho, conhecem as mídias sociais, não é verdade? Onde as principais são Facebook, Instagram, YouTube e por aí vai. Então imagine neste momento, você hoje, em 2022, você começa a escrever uma carta, você começa a escrever em pedaço de papel. E você está escrevendo, talvez para um amigo, um conhecido ou um familiar que mora longe. E você começa a escrever sobre vários assuntos. E dentre estes assuntos você coloca um trecho. E esse trecho diz assim: não fique fazendo essas coisas em busca de curtidas. Agora imagine que essa carta que você escreveu hoje em 2022, ela é encontrada em 4022, daqui a 2000 anos. E alguém lá no futuro está lendo essa carta que você escreveu. E essa pessoa não consegue compreender este trecho da carta. Não fique fazendo essas coisas em busca de curtidas. O que significa isso? Talvez daqui a 2000 anos a palavra curtidas ela terá um outro significado. E para alguém lá no futuro compreender o que você escreveu hoje, essa pessoa ela precisará caminhar em uma jornada. Jornada esta é pesquisar. A pessoa do futuro ela precisará pesquisar em 2000 anos atrás, voltando até 2022. Qual era a realidade de 2022? Qual era o contexto da época? Essa pessoa ela verá, naquela época, em 2022, existia a internet. E na internet existiam mídias sociais. E nas mídias sociais as pessoas, elas publicavam texto, vídeo, áudio, fotos. E outras pessoas que acessavam esse conteúdo, elas curtiam, como forma de demonstrar a sua aceitação para com aquele conteúdo. Então, fazendo toda essa jornada, alguém no futuro, lendo o que você escreveu hoje, vai conseguir compreender. Ah, está falando de curtida de algo que existia na época, que era mídias sociais.
Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Para a palavra do Senhor funciona da mesma forma. Nós leremos algumas coisas na palavra do Senhor que talvez para nós, com o significado das palavras hoje, tenha um outro entendimento. Então, para nós entendermos o que Paulo queria dizer para a igreja de Éfeso há 2000 anos atrás, nós precisamos voltar a 2000 anos atrás e entender o significado da palavra naquela época. Para nós compreendermos o que o Senhor está dizendo na palavra, nós precisamos voltar e acessar o contexto. Então, quando Paulo aqui, ele vai usar a palavra luta, ao qual nós lemos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Que tipo de luta Paulo está dizendo aqui? Nós entenderemos que Paulo, ele queria que nós compreendêssemos qual tipo de luta que nós enfrentaremos nessa batalha espiritual. E se nós começarmos a cavucar e voltar no passado, entender o contexto, nós veremos que a palavra luta, ela vem de outra palavra grega, que significa pali. A palavra grega pali, ela tem um significado que é lutar, duelar e combater. Até que é tranquilo, parecido com o que nós entendemos hoje. E a palavra pali, ela se deriva, ela vem de uma outra palavra grega, que significa palestra. Alguém aqui sabe o significado da palavra palestra? Não é muito comum no nosso dia a dia, não é verdade? E a palavra palestra, lá na época de Paulo, há 2000 anos atrás, ela apontava para o seguinte significado: era um lugar onde se praticava esportes de combates. Aleluia. E neste lugar onde se praticava esportes de combates, haviam esportes de lutas e lutas violentas. E essas lutas violentas se assimilavam ao que nós hoje conhecemos como o UFC. O UFC é um esporte que existe em nossa época, onde as pessoas elas se agridem violentamente, com o objetivo de colocar o seu oponente no chão. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui com a palavra luta, a nossa luta não é contra pessoas. Ele está querendo nos mostrar que a luta espiritual, a qual virá contra nós, a qual os espíritos demoníacos virá contra nós, se assemelha a essas lutas violentas. E os espíritos do mal, eles virão desta forma, em um combate muito próximo. E eles virão de forma violenta. E o objetivo desses inimigos espirituais é nos golpear e nos colocar no chão. E era isso que Paulo queria que os cristãos da época entendessem, e é isso que o Senhor quer que nós entendamos hoje, meus irmãos. Aleluia. E na sequência, Paulo, ele então vai descrever quem são esses inimigos, quem são essas forças malignas com as quais nós teremos que lutar contra. E antes de nós entrarmos no detalhe de quem são e quais são os inimigos, nós precisamos entender um pouco sobre os anjos. E você vai entender o porquê. A palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui a palavra do Senhor, ela vai fazer menção a uma hierarquia entre os anjos. E a palavra do Senhor vai referenciar soberanias, principados e potestades. São classes hierárquicas entre os anjos. E quando nós vamos lá em Apocalipse 12, 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Por isso nós estamos falando de anjos. Aleluia. Então nós vemos pela palavra do Senhor que parte dos anjos, aproximadamente 30% dos anjos, que outrora populavam o céu, e cada um deles desempenhava uma função hierárquica no céu. E parte deles foram expulsos com Satanás do céu. Então, assim como nós sabemos que entre os anjos bons que estão no céu há uma hierarquia, assim também entre os demônios e os anjos caídos também há uma hierarquia.
Então nós voltamos para a palavra do Senhor, continuando. Paulo, então, ele começa a descrever as classes entre os inimigos. E Paulo, ele vai dizer assim, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Principados e potestades são níveis diferentes de força das trevas. Agora eu pergunto para a igreja: alguém aqui sabe o que é principado e potestade? Alguém já pesquisou? Alguém já ouviu sobre? Principado e potestade também é uma outra palavra que não é comum no nosso dia a dia. Nós não conversamos sobre principados ou potestades. Nós não usamos esse vocabulário, esse tipo de classificação no nosso dia a dia, na nossa conversa entre amigos, no trabalho, algumas vezes na igreja. Mas como nós prepararemos para duelar contra um inimigo que nós não sabemos quem é? Então, nós veremos que principados vem de uma palavra grega que chama archê. Archê significa, e da palavra archê se tira o que nós chamamos de chefe ou superior. Talvez a palavra chefe ou superior seja um pouco mais familiar para nós, não é verdade? Então, nós vemos aqui, com base nisso, que principados são espíritos poderosos de uma alta hierarquia. Mas como assim? Eu não estou entendendo muito bem. Então vamos lá para Daniel 10:13. Nós todos conhecemos muito bem essa passagem de Daniel, onde Daniel ele meditava na palavra do Senhor, e ele buscava um entendimento, uma revelação. Ele não estava compreendendo. Então Daniel, ele se prostra e ele ora ao Senhor, pedindo a interpretação, a revelação daquela palavra. E assim que Daniel ora, Deus imediatamente responde a Daniel, enviando o anjo Gabriel para trazer a resposta. Então o anjo Gabriel sai dos céus e vem ao encontro de Daniel para entregar a resposta, a revelação. Quando o anjo Gabriel está se aproximando de Daniel, ele é impedido. Então nós lemos aqui Daniel 10:13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A palavra do Senhor aqui em Daniel vai referenciar dois principados, também ditos como príncipes. Nós vemos que Gabriel ele está se aproximando de Daniel para entregar a resposta do Senhor, e um principado do mal, um anjo caído, se coloca diante de Gabriel e o segura e o resiste por 21 dias. Agora eu pergunto para a igreja: o principado tem poder ou não tem, meus irmãos? O principado, ele resistiu, ele segurou o anjo Gabriel por 21 dias. Foi necessário o anjo Miguel. Todos nós conhecemos, ouvimos falar sobre o anjo Miguel, e a palavra do Senhor o chama de príncipe. Ele também é um principado, e o anjo Miguel, ele se ajunta com o anjo Gabriel, e assim a mensagem do Senhor é entregue a Daniel. Então, meus irmãos, nós vemos nessa palavra do Senhor que os principados do mal são anjos caídos, que outrora estavam no céu e ocupavam uma alta hierarquia. Agora eles estão caídos e eles seguem a Satanás. Mas esses anjos, eles continuam sendo chamados de principados. Eles continuam a ocupar uma alta posição hierárquica. E esses principados, eles têm poder similares ao do anjo Gabriel. E é esse tipo de inimigo que Paulo fala que virá contra nós. E Paulo, ele segue. E o próximo, ele vai chamar de potestades. Potestades vem de outra palavra grega que chama exósio, que significa autoridades com poder delegado. Potestades são espíritos que receberam autoridades e grande poder. E nós lemos lá em Salmo 103:20, que diz assim a palavra do Senhor: bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Assim como principados eram anjos que estavam no céu e caíram com Satanás, potestades também eram anjos que estavam no céu, e estes anjos receberam grande poder para obedecer e executar a vontade do Senhor. Mas parte dele caiu com Satanás, e essa parte que caiu continua a ser chamada de potestades. E esses anjos caídos recebem grande autoridade e poder, mas agora não para obedecer e não para executar a vontade do nosso Deus.
mas para obedecer e executar a vontade do diabo. Então Paulo está nos dizendo nessa palavra que principados, anjos caídos com grande posição hierárquica e poder, e potestades, anjos que receberam grande poder, são nossos inimigos, e eles virão com tudo para nos colocar no chão. E Paulo, ele vai falar de uma outra classe, que ele chama de dominadores deste mundo tenebroso. O que são os dominadores deste mundo tenebroso? Esta palavra, essa descrição, vem de outra palavra grega que significa cosmocrator, que significa governadores mundiais. São espíritos malignos que lutam contra a luz. São espíritos que cegam os olhos dos povos para que eles caminhem para as trevas. E esses espíritos malignos, eles atuam sobre as nações, governando as nações, atuando com seu poder de cegar a mente dos homens. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor chama-os de dominadores deste mundo, por lutarem contra a luz. Mas, meus irmãos, o que é a luz? A palavra do Senhor, se eu não me engano, lá em Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. A palavra do Senhor é a luz que traz clareza para a nossa mente. A palavra do Senhor é a luz que traz clareza para os nossos olhos. A palavra do Senhor é a luz que traz clareza para os nossos corações. Se a palavra do Senhor é a luz que traz clareza para as nossas vidas, a palavra do diabo é as trevas. Esses anjos demoníacos, eles lutam contra a luz, ou seja, eles lutam contra a palavra do Senhor. Então, com base nesse entendimento, meus irmãos, quando nós olhamos e vemos certas situações acontecendo no mundo, homens e mulheres que distorcem a palavra do Senhor, homens e mulheres que disseminam mentiras neste mundo, homens e mulheres, talvez de autoridade, grande posição social, com grande influência, que começam a distorcer os valores que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Nós não devemos lutar contra essas pessoas. Não é contra carne e sangue, meus irmãos. Nós entendemos hoje aqui pela palavra do Senhor que quem está controlando essas pessoas que têm distorcido a palavra do Senhor são esses espíritos demoníacos que cegam a mente, que cegam os olhos, que cegam o entendimento e controlam essas pessoas para distorcerem a palavra do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer que é extremamente importante que nós renovemos a nossa mente com a palavra do Senhor. Porque se você não renova a sua mente pela palavra do Senhor, esses espíritos demoníacos, eles não cessarão de atacar a sua mente e os seus olhos para que você caminhe em trevas. É uma batalha espiritual, meus irmãos. Nós precisamos entender e nós precisamos estar preparados. E a palavra do Senhor continua. E Paulo ele vai dizer que a nossa luta, ela também é contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E se nós formos para a origem da palavra, o que significa isso? Nós veremos que o significado é alguém com uma intenção malévola, alguém com a intenção mal, alguém que quer te destruir, alguém que quer acabar com a sua vida. Glórias a Deus. E Paulo ele vai dizer que esses espíritos que querem nos destruir, eles vivem nas regiões celestiais. Onde ficam as regiões celestiais? Fica no ar, ou seja, fica na nossa atmosfera. Se o Senhor nosso Deus permitisse que nós enxergássemos com os nossos olhos naturais, nós veríamos que nós coexistimos, que nós coabitamos com espíritos malignos, e eles estão ao nosso redor, vagando nos ares. Quando nós vemos na palavra do Senhor, quando a palavra ela menciona alguém que ficou possesso por demônios, nós vemos que essa pessoa ela se torna violenta, nós vemos que essa pessoa ela se agride, nós vemos que essa pessoa ela se joga contra objetos, nós vemos que essas pessoas possessas se jogam contra fogo, e nós vemos que pessoas possessas por demônio tiram a própria vida, porque esses espíritos malignos eles querem destruir a nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus.
E essa é a descrição que Paulo traz dos nossos inimigos para essa batalha espiritual. Então aqui Paulo ele queria que nós compreendêssemos contra quem e contra o que nós estamos lutando. E Paulo então ele fala sobre espíritos poderosos da mais alta hierarquia, que ele chama de principados, anjos caídos, com poder, com hierarquia similar ao anjo Miguel, perdão. Ele fala de espíritos com grande poder delegado, potestades. Paulo ele fala de espíritos que cegam a mente dos povos. E Paulo ele fala de espíritos maldosos, violentos e traiçoeiros que querem te destruir, que querem me destruir. E é extremamente importante, meus irmãos, que nós compreendamos isso. Aleluia. Porque nós veremos, meus irmãos, nós não ouvimos a voz de Paulo aqui nessa carta, mas eu imagino que o tom dele era de urgência. Porque os nossos inimigos espirituais, eles não estão de brincadeira, meus irmãos. Eles realmente querem me destruir e te destruir. Eles realmente querem destruir a sua família. E Paulo aqui, ele não fala tudo isso para nos aterrorizar nesta noite. Paulo, ele queria que nós compreendêssemos com quem nós estamos lidando no plano espiritual. Aleluia. E talvez, meus irmãos, eu não sei como está o seu coração nessa noite. Talvez tudo isso que temos falado aqui, talvez tudo isso ao qual a palavra do Senhor tem falado ao seu coração nessa noite, traga um pouco de pavor, um pouco de medo. Talvez você esteja um pouco assustado com tudo isso. Anjos poderosos do mal, que têm poder. Mas não fique assustado, meus irmãos, porque a palavra do Senhor, ela também vai dizer que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Não fique assustado nessa noite. Você que veio aqui hoje, talvez ouvindo tudo isso, você fala: nossa, mas eu fui buscar uma palavra para me erguer, e eu estou conhecendo sobre inimigos que querem tirar a minha vida e da minha família. Aleluia. Pode vir principado, pode vir potestade, pode vir qualquer inimigo contra nós, mas não tenha medo, porque o maior está em mim, e o maior está em você, e o maior é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que te fortalece, e é Ele que te dá força nesta noite. Aleluia. Aleluia. Então Paulo ele começa a falar tudo isso. E talvez aqueles cristãos, ao lerem essas palavras, eles começam a ficar, talvez, se questionando: e agora? O que a gente vai fazer para lidar com tudo isso? Paulo então ele segue dizendo que o Senhor, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Você que veio aqui nessa noite, o Senhor, Ele te dá tudo o que você precisa para você lutar nessa batalha. E tudo que você precisa se resume à armadura espiritual de Deus. E é por isso, meus irmãos, é por isso que nós precisamos, é por isso que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para nós estarmos firmes e preparados. Aleluia. Então, a partir de agora, meus irmãos, nós começaremos a falar sobre a armadura de Deus. E nós falaremos então da primeira peça da armadura. Você está numa guerra espiritual, o inimigo ele quer te destruir, mas o Senhor ele tem uma armadura para te revestir nessa noite. E o cinto da verdade é a primeira peça da armadura de Deus. Quando nós lemos na palavra do Senhor, nós veremos que Paulo, no momento que ele escreve essa carta aos cristãos de Éfeso, ele estava em uma prisão domiciliar, e Paulo ele estava guardado por soldados romanos. Então Paulo ele começa a olhar para aqueles soldados romanos que guardavam ele naquela prisão, e ele começa a usar aquela armadura como uma ilustração para poder ensinar os cristãos em Éfeso. E Paulo ele vai usar a armadura de um cristão romano para nos ensinar esta noite sobre a armadura espiritual que Deus ele disponibiliza para cada um de nós. E Paulo ele conhecia muito bem a armadura de um soldado romano. Então ele começa a observar que, com o conhecimento que Deus e o Espírito Santo deu a ele da palavra do Senhor,
ele começa a falar que nós precisamos usar o cinto espiritual. Acredito que nós temos uma imagem para colocar aqui na tela, para ajudar na ilustração aos irmãos. Então, o soldado romano, meus irmãos, ele tinha como uma das peças da sua armadura um cinturão, aquela segunda peça aqui. Talvez se eu só falar sobre o cinturão, seria difícil visualizar. Se parecia com aquilo ali, meus irmãos. E esse cinturão, ele tinha um papel central, ele tinha uma função central e vital na armadura do soldado romano. O cinturão, ele servia para prender, ele servia para ajustar a armadura do soldado romano, para não deixar nenhuma brecha. E se o cinturão usado por um soldado romano ele estivesse frouxo, a armadura do soldado romano ela começava a perder a sua eficácia. Imagina, os irmãos, um soldado romano com um cinto frouxo, e aí a couraça ela começa a balançar, e ele começa a não ter as peças bem justas, e aquele soldado no momento de batalha, ele estaria preocupado com a sua armadura que não está justa, e ele não consegue se movimentar direito, então fica difícil guerrear dessa forma. Então o cinturão ele era extremamente importante para uma armadura vestida por um soldado romano. Mas nós não somos soldados romanos. Então, trazendo a aplicação desta palavra espiritualmente para as nossas vidas, afinal, o que é o cinturão da verdade? O que é o cinto da verdade para que nós possamos vestir em nossa vida? Aleluia. E a palavra do Senhor chama de cinto da verdade. E nós temos a resposta lá em João 17:17, diz assim: santificai-vos na verdade. Tua palavra é a verdade. Aleluia. Então nós entendemos, meus irmãos, que o cinto da verdade é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o cinto da verdade ao qual nós devemos nos cingir. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela vai ajustar tudo em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela vai identificar brechas, para que nós venhamos trabalhar nas brechas e ajustar, e dessa forma o inimigo ele não terá brechas, ele não terá espaço para atacar a mim e a você. Mas agora, meus irmãos, se você não lê a sua Bíblia, se você não se alimenta da Bíblia, se você não medita na palavra do Senhor, talvez a sua armadura ela comece a ficar frouxa, e o inimigo ele começa a achar espaço para te atacar. E lembre-se que o inimigo ele vem para destruir, e ele não cessa. Então é extremamente importante, meus irmãos, que nós nessa noite, nós venhamos a garantir que nós estamos usando o cinto da verdade, que nós estamos meditando nessa palavra, que essa palavra é a base das nossas vidas, e que não existe brecha para o inimigo aproveitar. Aleluia. Se nós fizermos isso, meus irmãos, a nossa vida estará ajustada na vontade do Senhor. E lembre-se que a tua palavra, a palavra do Senhor, é a verdade. E é com a verdade que nós devemos nos cingir. E se nós estivermos vestidos com a verdade, o inimigo ele pode tentar atacar, mas ele não vai causar mal algum, porque nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. E a sua verdade está na nossa mente e está no nosso coração. Aleluia. E Paulo continua a dizer: estáis, pois, cingidos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então você entendeu que você precisa meditar e ler e se alimentar dessa palavra para eliminar as brechas. Mas Paulo ele vai dizer, além disso, você deve vestir a couraça da justiça. Então, novamente, se nós analisarmos um soldado romano, nós veremos que o soldado, ele usava uma couraça, e essa couraça servia para defender o soldado. Essa couraça era uma peça da armadura que protegia diversas partes, protegia o seu pescoço, protegia o seu ombro, protegia principalmente o seu peitoral, e é no peitoral onde nós temos o coração. E com essa couraça, falando do soldado romano,
ela era feita de couro e de fitas de metais. Então era uma armadura, era uma peça que permitia uma certa flexibilidade, permitia o soldado se movimentar, mas ela também era forte para proteger contra ataques. Aleluia. Mas de novo, meus irmãos, nós não somos soldados romanos aqui nesta noite, trazendo espiritualmente para as nossas vidas o que Paulo está querendo dizer. O que é essa couraça da justiça ao qual nós devemos vestir nesta noite? E eu faço uma pergunta nesta noite. Meus irmãos, você é justo? Minhas irmãs, vocês são justas? Meus irmãos, vocês são justos? Sim ou não? Sim, aleluia. Mas por que você é justo? Responda, meus irmãos. Por que você é justo? Aleluia. Sim, meus irmãos. Todos os cristãos são justos. E por que nós somos justos? Por causa da justiça de Cristo Jesus, que foi imputada em nossas vidas. É por isso que nós somos justos. Agora, meus irmãos, a palavra nos exorta a nós nos vestirmos com a couraça da justiça. Mas se nós vestirmos a couraça da justiça humana, onde nós nos acharemos justos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, esta couraça da justiça humana, ela não vai nos proteger do inimigo. Muito pelo contrário, o inimigo vai se aproveitar de você que está vestindo a couraça da justiça sua, couraça da justiça humana, onde você se acha justo por seus méritos. Ele vai se aproveitar disso e ele vai te ferir. Mas como que o inimigo vai te ferir? Ele vai te ferir atacando o seu coração. E o inimigo ele vai atacar, ele vai lançar acusações, ele vai atacar com calúnias, ele vai lembrar você dos seus erros. Você que se diz justo por aquilo que você faz, ele vai te mostrar os seus pecados, ele vai te mostrar as suas falhas, e ele vai começar a te golpear sem cessar, e você vai começar a se sentir culpado. E quando você se sentir culpado, você que outrora se achava justo por aquilo que você fazia, o inimigo começa a te bombardear de ataque, e você começa a se sentir para baixo, e você começa a se sentir culpado, lembrando dos pecados que o inimigo lança como setas em você. E aí você começa a baixar a sua defesa, e quando você abaixa a sua defesa, o inimigo ele vem com tudo para cima de você, e ele te golpeia vez por vez sem cessar, até você acabar no chão. Mas a couraça que Paulo ele está dizendo aqui na palavra, qual nós devemos vestir, não é a couraça da justiça humana, é a couraça da justiça de Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E quando, meus irmãos, você veste a justiça de Cristo em sua vida, quando você renuncia aquilo que você outrora achava que te justificava, e você coloca a justiça de Cristo como uma couraça que protege o seu coração, o inimigo ele pode até tentar te atacar, ele vai te atacar, mas quando ele vier, ele não vai causar nem dano e nem mal, porque você vai dizer o seguinte para o inimigo: sim, eu sou falho, sim, eu peco às vezes, aleluia, mas eu sou justo porque não é pelo que eu fiz, é pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E a couraça do soldado romano, a forma como ela era construída, quanto mais o soldado romano a usava, mais eficaz, mais poderosa ela se tornava. E assim também é, meus irmãos, na nossa vida. Quanto mais nós temos a certeza de que a couraça da justiça que nós vestimos é a couraça da justiça de Cristo, mais a justiça de Cristo ela vai resplandecer na sua vida. E quando o inimigo ele te olhar, ele planejar te atacar, a justiça de Cristo ela vai resplandecer na sua vida, e ela vai cegar o inimigo, e o inimigo ele vai fugir. Aleluia. Aleluia. Então nós
Senhor que nós devemos e seremos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O maior, Ele está em você, que é o Espírito Santo, que te fortalece e te dá força. Tenha esta convicção, meus irmãos. Se o Espírito Santo habita dentro de você, Ele é maior. Nós falamos aqui de alguns espíritos, principados, potestades, forças tenebrosas, que vivem nas regiões celestiais, que eram anjos caídos, anjos poderosos, mas o maior, Ele habita em você. Aleluia. E Deus, Ele está em você. O Deus ao qual você serve, se você é cristão, Ele não está longe, Ele está dentro de você. E se você se sente cansado, e se você se sente sozinho, triste, basta você fechar os olhos e dizer: Pai, me ajuda. E o Espírito Santo vai te fortalecer. Aleluia! E Paulo falou, e nós vimos aqui também, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, a começar nos cingindo com a verdade. Nós vimos que a palavra do Senhor é a verdade, e que nós devemos nos cingir com a palavra do Senhor, que é a verdade, lendo, meditando, nos alimentando da palavra escrita do Senhor. E fazendo isso, a nossa vida estará ajustada na presença do Senhor e não terá nenhuma brecha para Satanás atacar. E nós vimos também que nós devemos vestir a couraça da justiça. E nós fazemos isso alimentando em nosso coração que a justiça, que a couraça que nós vestimos é com a justiça de Cristo. Vai vir momentos, meus irmãos, que você vai duvidar, vai vir momentos que você vai se sentir triste, vai vir momentos que pessoas olharão para a sua vida e dirão: está em pecado, olha o que aquela pessoa tem feito, essa pessoa desviou, essa pessoa, quem é ela? Ninguém vai dar nada para você. Mas isso, meus irmãos, são os espíritos demoníacos. Isso é Satanás usando pessoas para te golpear. E quando isso acontecer, alimente em seu coração, diga para você mesmo: eu peco, eu falho, eu sou humano, eu sou pecador, mas aquele que me justificou é Cristo Jesus, e é por causa dele que eu sou justo. Satanás, você não tem lugar aqui, você não tem espaço aqui, você pode falar de mim, mas a justiça do Senhor, ela me reveste. O meu coração, ele está protegido com a justiça de Jesus Cristo. Aleluia. E assim, meus irmãos, com base no que nós vimos esta noite, pode vir principados, pode vir potestades, pode vir qualquer espírito imundo caído do céu, pode vir, meus irmãos, Satanás, pode vir setas inflamadas ou não, pode vir qualquer levante do inimigo. Se você, meus irmãos, estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se você está com a vida ajustada na presença do Senhor, e se a justiça de Cristo está guardando o seu coração, você vai permanecer firme e inabalável em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Talvez você não saiba, ou você não tenha pensado o porquê você viria na casa do Senhor, mas o Senhor te trouxe aqui para que você saiba, por trás dessa vida visual e terrena que nós vivemos aqui, nos relacionando com pessoas, no trabalho, na igreja, na família, entre amigos, existe um plano espiritual, e nesse plano espiritual existe uma batalha, e todos nós estamos sujeitos a essa batalha. O inimigo, ele quer nos destruir, e ele quer destruir a sua família. Se você é cristão, o Espírito Santo habita dentro de você, ele é o maior, ele te fortalece, ele te dá força. Mas se você não é cristão, você está sujeito a ser atacado, porque como você vai ter força se aquele que dá força não habita dentro de você? Como você vai ser fortalecido se o Espírito Santo não mora em sua vida? Talvez aqui nós tenhamos filhos, talvez aqui nós tenhamos maridos e esposas, talvez aqui nós tenhamos tios, tias e avós. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, eu não sei se você é o filho, o irmão, o tio, o sobrinho, o Senhor sabe. E talvez você comece a se lembrar neste momento
de situações que têm acontecido em sua vida, em seu lar, em sua casa, no seu trabalho, e você comece a associar o porquê as coisas têm acontecido na sua casa, no seu lar, por que tanta briga, por que tanta perseguição. Talvez você consiga agora associar aquele seu amigo que está caído lá nas drogas e não tem força, não consegue voltar, não consegue sair. Talvez você agora, que veio aqui hoje, você seja um filho de uma mãe que é cristã, e essa mãe, ela tem orado por você sem cessar. E talvez este seja o motivo de você estar aqui hoje ainda vive. É porque a sua mãe, é porque a sua tia, é porque o seu pai, é porque a sua avó não cessa de batalhar por você, porque o inimigo ele tem tentado destruir a sua vida. Mas a sua avó, mas a sua mãe, mas a sua tia, mas o seu familiar, mas o seu amigo tem batalhado por você de dia e de noite, lutando contra principados, lutando contra potestades e lutando contra todos esses inimigos, para que você não seja ceifado. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui hoje, para que você possa não mais depender apenas de orações, mas para que você se junte com sua mãe, para que você se junte com a sua tia, para que você se junte com o seu irmão, com o seu pai, com a sua esposa, em batalha, para que você agora comece a batalhar espiritualmente em proteção da sua família, e você comece a se revestir da armadura de Deus, e você venha ter força. Se alguém aqui nessa noite, o Senhor tem falado ao seu coração, esta é a chance que você tem de ser fortalecido, esta é a chance que você tem de receber força. Hoje o Senhor quer te dar uma armadura, e uma armadura que vai te proteger junto com a sua família, mas é necessário que você tome uma decisão, é necessário que você queira. Assim como nós vimos que os anjos que outrora estavam no céu, por desobediência ao Senhor eles caíram, ou os anjos agora estão no céu, aqueles que são bons, ou eles estão com Satanás. A palavra do Senhor diz que os homens, aqueles que estão com Deus e obedecem a Deus, são cristãos, mas aqueles que não obedecem e não temem a Deus, servem a Satanás. Qual é a sua posição esta noite? Se você não é cristão, a palavra do Senhor diz que quer você queira, quer não, você serve a Satanás, é Ele quem guia a sua vida. E hoje o Senhor te chama, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar uma oportunidade de você ser fortalecido, de você ser revestido por uma armadura espiritual, para que você e a sua casa tenham vitória em nome de Jesus. Há alguém nessa noite, eu gostaria que você erguesse sua mão e desse um sinal. Eu quero orar por você. Aleluia. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor? Aleluia. Eu presumo que todos aqui são cristãos, pois nenhum ergueu a mão. Se você não é cristão, que o Senhor Ele te dê uma nova oportunidade. E eu oro e eu peço ao Senhor que Ele continue enviando os seus anjos para te guardar, porque esta batalha espiritual, meus irmãos, não é brincadeira. Se você não tiver o Espírito Santo em sua vida, você depende da oração de alguém, da misericórdia do Senhor. Se há alguém aqui que não é cristão, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Todos recebem esta palavra? Amém. Então exalte o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos para já se colocarem de pé. Aleluia. Glória a Deus. No próximo domingo daremos sequência nesta série de mensagens. Continuaremos a falar sobre batalha espiritual. Nós continuaremos a falar das próximas peças da armadura de Deus. E que venha, que o Senhor te edifique e que o Senhor te fortaleça. Amém? Oração da fé. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos te agradecer por essa palavra. Queremos agradecer pelo teu Espírito Santo que nos consola e nos fortalece. Oramos ao Senhor neste momento, ó Pai, pedindo a Ti que o Senhor venha repreender todo o espírito do mal, todo principado e toda potestade, Senhor, que tem levantado contra a Tua igreja, que tem levantado contra a família, que tem levantado contra vidas neste lugar. Nós oramos, Senhor, pedindo a Ti, pois o Senhor está em nós, o Teu Espírito Santo que nos fortalece. Fortalece a Tua igreja, Senhor, neste momento, Pai. Se há espírito maligno, Senhor, causando enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Cura neste lugar, Senhor. Liberta, Pai, em nome
Senhor venha guardar a tua igreja, que o Senhor venha revesti-lo, Senhor, da tua graça, de toda a tua armadura, Senhor. Continue a conduzir, Pai, continue a ajudar os teus servos, Pai. Abençoe-os e os leve em segurança, Pai, em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, e todos dizem amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.